E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, que a graça, que a paz, que a bondade de Deus esteja na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Começamos mais um programa, Praticai a Verdade, do Templo da Salvação. Eu, pastor, mestre Apolo, que sou pastor desta igreja, do Templo da Salvação, estarei com você, pelo menos nesses próximos 30 minutos, para falarmos do amor de Deus, para conhecermos, compreendermos e praticar aquilo que precisa ser praticado para que a nossa vida seja completa, em nome de Jesus. Neste instante, eu convido você a parar agora do que está fazendo e dedicar 30 minutos a Deus, para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua casa, para Deus mudar a sua história. Nós estaremos nesses 30 minutos como servo do Senhor, falando aquilo que Deus tem nos entregado e colocado no nosso coração. Desde já eu convido você para fazermos uma oração, agradecendo a Deus e pedindo Ele a bênção em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Agradeço ao Senhor pela vida desta pessoa que agora assiste, ouve e tem sede de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, venha falar nesse coração. Eu expulso agora todo o espírito ao contrário, que vem tentar impedir que essa pessoa compreenda esta palavra. Eu expulso agora em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo venha falar, para que esta terra, este coração que venha receber essa palavra, venha produzir frutos em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, eu venho aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para lhe dizer algo que poucas pessoas falam. É difícil você ouvir isso em alguma igreja nos dias de hoje, porque a maioria dos líderes espirituais, eles têm pregado algo fácil de viver. Eles têm ensinado o evangelho que parece que não tem cruz, parece que não tem fardo, parece que não tem dificuldade e nem luta. As pessoas têm ensinado nas igrejas algo que parece mais com um terreiro de macumba, porque no terreiro de feitiçaria você chega, paga e o feiticeiro, o demônio, promete resolver seu problema e pronto, acabou. Não precisa de ter um compromisso, uma ligação. Mesmo que todo aquele que entra num terreiro de feitiçaria já saia ali carregado de espíritos demoníacos, querendo ele ou não, porque Satanás é atrevido e não precisa da sua opinião para trabalhar. Deus não, Deus é organizado, é ser diferente. Mas em nome do Senhor, as igrejas têm pregado que se você é servo de Deus, você não passa dificuldade. Se você é servo de Deus, você não sofre. Se você é servo de Deus, você não tem que aceitar alguma coisa difícil na sua vida. É evidente que ninguém quer e vai aceitar uma enfermidade a sua vida inteira, uma traição a sua vida inteira. É evidente que há limites. Mas em nome do Senhor eu te falo que todos os apóstolos de Jesus Cristo, quase todos os apóstolos, tirando ali de João e possivelmente de Mateus, foram os únicos que aparentemente morreram de morte naturais, mas aqueles que viveram com Jesus, que conheceram Jesus, eles morreram crucificados, lança cravando em seu coração, nenhum deles morreram sentado num trono. Então, quanto mais nós temos que viver, irmãos, uma vida que tem um preço para ser pago, uma vida de sofrimento em prol de Jesus. Você tem que viver algo e a sua vida a Jesus, ela é uma vida que vai sempre acarretar em aflição. Porque a Bíblia fala que as nossas aflições, ela também contribui para o reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 29. Eu quero ler esse versículo para me continuar falando sobre isso na sua vida. Filipenses 1 e 29, olha o que vai dizer. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis, está em mim. Então olha o que está escrito, você foi chamado, não foi só para crer em Jesus,
e a sua vida tornar 1000 maravilhas. Você foi chamado para crer e sofrer em prol do nome dele. Porque seguir a Jesus Cristo há uma cruz e há um fardo. Eu estou cansado de atender pessoas nas casas. Gente, não tem um dia que eu não vou na casa de alguém. Meu telefone toca o tempo todo para ir na casa, para orar, para aconselhar. E eu tenho encontrado pessoas que dizem, olha, eu parei, porque eu estava na igreja e estava sofrendo muita luta. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, nós temos luta. Ninguém recebe nada só dizendo, Jesus me dá e amém. Não. Existe mudança de comportamento, deve existir mudança de atitude, deve existir mudança de procedimento para que haja uma completa ação na obra do Senhor, na nossa vida pela obra do Senhor. Viver com Deus é padecer. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter uma vida miserável. Eu estou aqui tentando ajudar você a formar uma consciência e ter uma maturidade espiritual. Ajudar o outro te custa alguma coisa, gente. Você nunca vai ajudar alguém se isso não te custar alguma coisa. Se você ajuda uma pessoa e isso não te custa nada, o que você fez não é ajuda. A ajuda verdadeira custa alguma coisa. E se custa alguma coisa, aí é um sofrimento. Presta atenção. Se você conhece a Deus, eu te digo alguma coisa. Quais tem sido a sua atitude voluntária? O que você tem feito em prol da sociedade, em prol da vida, em prol da igreja, em prol de alguma associação que tenha ajudado alguém? Se você falar assim, eu tenho doado 1 ou 2 blusas, mas se você tem 30 blusas, você doa uma e compra 3, isso não te custa nada. Mas se você então vai numa associação, se você então vai no trabalho que é verdadeiro, eu por exemplo, eu tenho um trabalho com mais de 40 jovens que Deus me deu. Eu faço trabalho na minha casa, eu levo 40 jovens a cada 15 dias na minha casa. Lá a gente dá comida, a gente ensina a palavra, a gente ensina sobre educação. É um trabalho sério, é um trabalho que precisa de ajuda. E nós temos poucas pessoas que ajudam, mas os poucos, eles vão lá, eles ficam lá, eles ajudam a cozinhar, eles levam cesta básica, eles compram coisas e às vezes tem gente que compra e fala assim, pastor, isso aqui era para me comprar para minha família, eu estou dividindo o dinheiro. R$20 eu vou comprar carne para ajudar vocês e 20 para minha família. Então isso tem custado alguma coisa. O tempo deles tem custado alguma coisa. E tem pessoas que servem a Deus e não têm dado nenhum tempo para Deus. Não têm sofrido em prol para Deus. Então esse tipo de pessoa precisa ter uma consciência do que é evangelho. Do que é evangelho. Você chama a pessoa para oração, a pessoa não pode. Você chama a pessoa para evangelismo, a pessoa não vai. Você chama a pessoa para visitar um hospital, a pessoa não pode. Mas a pessoa quer oração em casa, quer fazer campanha da prosperidade, quer fazer campanha para libertar para receber casa nova, para receber carro novo, quer fazer a campanha na casa dele, quer oração por imposição de mão, mas ele e ela mesmo não quer sofrer nada por Deus. Então que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é você? Quais tem sido o seu comportamento? Você tem padecido em prol das coisas de Cristo? Ou você tem apenas crido e tem orado e clamado, Senhor me dá, abre as portas, Senhor me dá uma promoção, Senhor aumenta meu salário, Senhor me ajuda a tirar a carteira. São coisas que a gente tem ouvido o tempo todo. Mas você tem feito a oração, Senhor, me ajude a sofrer em prol dos outros, me ajude a abençoar alguém. Senhor, me liberta da avareza, porque eu tenho pessoas na igreja, pessoas que estão na igreja, pessoas que tocam na igreja, pessoas que cantam na igreja, pessoas que pregam na igreja, pessoas que fazem 1001 coisas, mas às vezes também não são libertas. Às vezes a pessoa sabe o que ela faz? Está na igreja a vida inteira, vê você passando dificuldade para pagar uma conta de luz. A pessoa tem dinheiro sobrando, não tem a piedade de doar alguma coisa para pagar algo dentro da igreja. Só está lá cantando, tocando e pregando, mas não é nem por amor de Cristo, é para aparecer. Então qual é o tipo de crente que você tem sido? Deus me trouxe hoje aqui para despertar isso em você. Qual é o tipo de crente que você tem sido? Em prol de quem você tem sofrido? Em prol de quem você tem levantado campanha? Qual é o tipo de sofrimento que você pode levantar e apresentar a Deus? Enquanto você pensa sobre isso, enquanto você responde sobre isso, nós vamos por um pequeno intervalo e daqui a pouquinho estaremos continuando em nome de Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A Igreja Templo da Salvação traz até você livros que vão te deixar mais próximo do poder de Deus. Livro Pão Diário, somente R$10.
Livro Bem-vindo Espírito Santo, por apenas R$ 22,00. Livro Bom Dia Espírito Santo, R$ 22,00. Ligue e peça agora mesmo. 3026-5321. Ou acesse www.templodasalvação.com.br. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro. Adquira agora a Bíblia que vai ajudar sua caminhada da fé. Bíblia de Estudo Expositor, somente R$ 120,00. Bíblia de Estudo Matt Henry, por apenas R$ 128,00. Bíblia de Estudo Leitura Diária, somente R$ 48,00. Entregamos em sua casa. 3026-5321. Ou acesse www.templodasalvação.com.br. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querido, você tem conseguido responder? Você tem sido sincero para aceitar o seu estado e reconhecer que falta tempo para você dedicar a Deus? Você tem dedicado tempo à academia, a amizades, no Facebook? Você tem dedicado tempo na porta de algum lugar conversando, falando, quem sabe, até daquilo que não deve? Você tem dedicado tempo à novela? Você tem dedicado tempo a filmes? E no final você vai para a igreja correndo de qualquer maneira? Não tem dedicado nem o tempo no culto, porque a cabeça está cheia de coisas lá de fora. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui como ministro do Evangelho, como servo de Deus, dizendo a você, precisa mudar de vida. Você precisa mudar. Você precisa ter a consciência do que é servir a Deus. Você precisa ter consciência que Deus não é seu patrão, o qual você passa uma dificuldade no seu relacionamento e você já cai chorando, meu Deus, me abençoa, abençoa, abençoa. E quando você estava em paz, quem é que você abençoou? Você foi fiel na igreja? Você foi fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque na hora que você passa uma crise, você fala, Senhor, repreende o devorador na minha casa. Mas antes você repreendeu ou ajudou alguém, ajudou o pastor, ajudou a igreja a cumprir com sua responsabilidade? Você tem sido fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão?
Então, se você não tem sido fiel a Deus, você não tem nem moral para reclamar ou para pedir a Deus a bênção. Exceto se você hoje para e fala, Senhor, a partir de hoje eu mudo a minha vida. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu tenho um compromisso maior com o Senhor. Eu não vou apenas crer no seu nome e ter o Senhor como alguém que trabalha para mim, para me abençoar. A partir de hoje eu vou vestir a roupa de servo e de serva. Eu sou servo do Senhor. Vou parar com esse tipo de relacionamento, vou parar de gastar tempo com novela, com televisão, com bobagem, vou parar de gastar tempo com meninice, com criancices, com tipo de esportes exagerados e vou dedicar mais tempo ao Senhor. Eu quero visitar alguém, eu quero dar um telefonema para alguém, eu quero sofrer em prol de alguém, eu quero ouvir alguém, eu quero chorar com alguém, eu quero orar por alguém, eu quero jejuar por alguém, eu quero comprar uma cesta básica e dar a alguém, eu quero sofrer em prol do Evangelho. Se você fazer esse compromisso, aí sim Deus passa a ter compromisso com você. Agora, se você não fazer esse compromisso, querido, não adianta nada você crer no Senhor se você não sofrer por Ele. Você tem que sofrer em prol de Cristo. Não é carregar uma vida desgraçada, é padecer em prol de alguém, é ter compromisso na igreja, é ter compromisso, é você chegar numa igreja e falar, eu sou membro dessa igreja. O pastor pode contar comigo aqui para abrir o culto, para dirigir o culto, para fechar o culto, para manter, para pagar uma conta de água, uma conta de luz, o aluguel, para manter um programa, para manter uma associação. Pode contar comigo, com a minha vida. Eu vou ser fiel a partir de hoje. Esse é o tipo de compromisso que você precisa ter. Você precisa começar isso. Você começando esse tipo de compromisso de fidelidade, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai passar a ser fiel na sua casa, com seu esposo, com os seus filhos, na onde você trabalha, porque você tem consciência que Deus te chamou não apenas para crer, mas para padecer em prol do Evangelho. Eu quero que você receba esta palavra em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui e eu não estou aqui para falar bobagem, não estou aqui para passar a mão na cabeça, não estou aqui para falar que você vai ser abençoado, que sua vida vai ser abençoada, que você vai mudar de casa, que você vai comprar a sua casa. Não, essas coisas são boas e Deus vai acrescentar depois que você tiver compromisso com a igreja, com a obra, com a santidade, com o seu relacionamento, com a sua pureza, com honrar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, depois que você jogar fora os filmes pornográficos que tem na sua casa, depois que você cancelar os canais indecentes que tem na sua casa, depois de você passar a ouvir coisas que é digno de edificar na sua casa, depois de você passar a mudar o seu relacionamento, aí Deus passa a ter compromisso com você e toda a sua outra vida e toda a sua nova vida vai ser luz para as outras pessoas. Há uma necessidade disso, há uma necessidade de você romper com amizades que só te levam para o mal, amigos e amigas que só te convidam para coisa que não presta, que só te ensina coisa que não presta. Para de dar atenção àquilo que é do diabo. Em nome de Jesus, o que Deus precisa nos dias de hoje não é de entretenimento dentro da igreja, não é de música extraordinária, de rock and roll dentro da igreja. Deus não precisa desse tipo de coisa, por mais que isso não é pecado. O que Deus precisa é de homens e de mulheres, jovens, velhos, crianças e senhores, que ama a vida de Deus, que ama a santidade, que ama o compromisso, que ama a palavra de Deus, que tem prazer em ir na igreja e sentar e ouvir, que tem prazer em cantar e quando canta, não canta para aparecer, canta para adorar, porque é um adorador, que tem pessoas que têm vontade de pregar, mas não prega para aparecer, prega para que o outro tenha vida nova. É esse tipo de pessoas que Deus procura. E eu estou aqui porque não sou melhor do que você, mas eu estou me esforçando para ser um tipo de pessoa como essa. E eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus, para te abençoar em nome de Jesus. E se você não tem um pastor, se você não tem uma igreja, se você não está bem aonde você está, eu me coloco à disposição para estar conhecendo você, para você estar conhecendo a igreja e nós caminharmos muito junto em nome do Senhor. Porque se você ficar do jeito que você está, parado e prostrado, só crendo e não vivendo, a cobrança vai ser maior, porque você conhece o Evangelho. Não saia daí, no próximo bloco eu estarei orando contra as enfermidades e os espíritos imundos e abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Adquira a Bíblia de Estudo que vai facilitar sua compreensão a respeito do Reino de Deus. Bíblia de Estudo Shed, com preço promocional, somente R$ 110. Bíblia de Estudo Dake, somente R$ 118. E a Bíblia da Mulher, somente R$ 90.
Entregamos em sua casa. Ligue e peça a sua Bíblia. 3026 5321. 3026 5321. Ou acesse www.templodasalvação.com.br. A Igreja Templo da Salvação traz até você livros que vão te deixar mais próximo do poder de Deus. Livro Pão Diário, somente R$10. Livro Bem-vindo Espírito Santo, por apenas R$22. Livro Bom Dia Espírito Santo, R$22. Ligue e peça agora mesmo. 3026 5321. Ou acesse www.templodasalvação.com.br. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos ouvintes ou telespectadores, você que assiste esse programa, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dizer que há uma necessidade de você mudar de vida e começar a praticar a verdade. E a verdade é essa: servir a Jesus Cristo custa alguma coisa, porque o céu não é lugar de qualquer um. Deus morreu para todos, mas o céu não é lugar de qualquer um. Há uma necessidade de ter um compromisso maior com a obra de Deus. Eu quero orar por você. Você que esta palavra tocou o seu coração. Você está sentindo uma vergonha, e essa vergonha é para a vida, não é para a morte. É uma vergonha de mudança. É aquela vergonha que você sabe que está errado e vai mudar de vida. Vai mudar. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você dobrasse seu joelho, que você abaixasse a sua cabeça e nesse instante você confessasse a Deus que até hoje você tem vivido a vida apenas para receber e não tem doado o seu tempo, não tem doado os seus dons, não tem doado até parte do seu dinheiro, porque a igreja precisa disso para manter a obra. A igreja precisa. Você reconhece que você tem sido avarento, você só tem sugado e não tem doado nada. E hoje, a partir de hoje, você vai mudar a vida. Você vai visitar, você vai orar, você vai sofrer em prol dos outros. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e eu quero orar por você. E se você tem alguma enfermidade, eu vou orar. E o Espírito da cura, o Espírito Santo de Deus vai repreender e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, eu oro agora para esta pessoa que assiste esse programa. Se essa pessoa tem vivido uma vida sem compromisso, apenas tendo o Senhor como aquele que é obrigado a abençoar e a dar as coisas, eu quero que o Senhor perdoe esta pessoa. Porque às vezes tem ouvido de pastores que não têm compromisso e não conhecem a tua palavra. Agora ela ouviu a verdade, ele ouviu a verdade e sabe que servir ao Senhor tem uma cruz e tem um fardo. Pois o Senhor disse, venha, toma a cruz e o fardo e segue. Meu Deus, que esse Espírito Santo que me incomoda a sofrer em prol das pessoas, esteja agora na vida dessa pessoa que ora agora, para que essa pessoa também venha sofrer em prol do Evangelho. Não é uma vida desgraçada, mas é um sofrimento, meu Deus, que se torna útil ao outro, que precisa de tempo, de oração, de lágrimas e de alegria. Que essa pessoa venha compartilhar aquilo que recebe do Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. E se precisa liberar perdão para começar essa vida, que o Senhor incomode essa pessoa a perdoar, a ligar para a pessoa que magoou e dizer, eu te perdoo, porque agora eu vou ser livre e vou sofrer em prol do outro, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem chamado esse ouvinte para ser um obreiro, uma obreira, uma missionária, um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta na igreja. Mas o diabo tem enganado. Mas agora eu repreendo esse Satanás da enganação. Ele nunca mais vai roubar esta palavra. E esta palavra que foi pregada pelo teu nome, pelo teu Espírito, vai produzir frutos em nome do Senhor. Meu Deus, se há alguém enfermo neste instante, com algum tipo de enfermidade, se está alguém chorando de dor, uma dor agora que remédio não cura, que o médico não entende, em nome de Jesus Cristo eu repreendo agora enfermidade, espírito de morte, espírito de loucura, espírito de dor, espírito de enfermidade,
espírito de avareza, espírito de contenda, espírito de divisão, espírito que está aí agora para causar loucura, porque a pessoa vai sofrendo tanto e tanto e tanto, que os outros espíritos de avareza, de morte e contenda, atrai isso para a vida de outras pessoas, para que haja divisão. Eu expulso agora você em nome de Jesus. E que um espírito de cura, que o anjo da cura visite agora esta pessoa que está orando em nome do Senhor. Eu repreendo o espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba a cura e a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida, em nome do Senhor. Querido ouvinte, eu preciso falar para você que esse programa ele vai ao ar segunda, quarta e sexta, às 14 horas e às 8h30 da noite tem um reprise. Segunda, quarta e sexta, às 14 e às 8h30 tem um reprise. E nós somos da Igreja Templo da Salvação, que fica ali na Praça do Arara, em Sete Lagoas, em frente ao Colégio Edson Abreu. Nós estamos ali, sexta, sábado, domingo, às 7h30 da noite. Sexta, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, eu estou ali para orar, para abençoar a sua vida. E nós estamos aqui nesse programa segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Então tudo há um gasto, tudo há um custo. E há uma necessidade de nós cumprir com a nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que esse programa tem sido bênção para a sua vida. Eu tenho certeza. E Deus está colocando diante de você a oportunidade de começar hoje, a participar da obra dele. De que forma, pastor, eu vou participar? Eu quero que você seja um colaborador. Deus chama você para ser um participante, um patrocinador desse programa e do reino espiritual. Você vai ligar e falar assim, pastor, nenhum desses telefones que aparecem no seu visor. Assim, pastor, eu tenho sido abençoado, eu assisti esse programa agora, eu estou com vontade de abençoar esse programa, eu quero colaborar. É o valor que Deus colocar no seu coração, eu não vou estipular valor. Você vai me ligar e falar, ó, pode passar aqui na minha residência. Sexta, você pode passar na minha residência, dia 5, dia 10, dia 15, dia 30 e eu vou estar doando uma colaboração para abençoar esse programa. Pode ser o valor que Deus colocar no seu coração. Em nome de Jesus, ligue agora e dê o seu nome, fale o dia que o motoqueiro pode estar passando aí, a gente pode estar passando para receber essa doação, para que você venha abençoar esse programa e para que esse programa não deixe de ir no ar. Você vai ligar em um desses 3 telefones, o fixo, o vivo e o oi. E dizer, olha, eu vou estar abençoando com 50, com 100 reais, eu vou estar abençoando com mais ou com menos, e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E eu digo a você, Deus vai te abençoar, porque você vai estar patrocinando, abençoando, você vai estar trabalhando para Deus, gente. Você vai estar servindo a Deus, não é eu, é a Deus, e Deus não deve nada a ninguém. E eu, pastor Mestre Apolo, estarei 3 dias no mês, eu passo 3 dias de jejum durante o mês. Eu estarei 3 dias no Monte São João, do lado da Polícia Militar. Em dezembro eu vou estar na primeira semana de dezembro, segunda e terça e quarta de dezembro, no Monte São João, orando e abençoando a vida de você que é um colaborador. Eu levo a lista dos colaboradores, estarei citando nome por nome e abençoando a sua vida. Você não está comprando nada de Deus, você não está comprando, você não está pagando, porque Deus não é essa questão, Deus é misericordioso. Você vai estar abençoando, porque reconhece que é Deus que dá a saúde, Deus que dá o seu salário, a sua aposentadoria, o seu dinheiro. Então você está abençoando e Deus vai te abençoar. Eu vou orar e Deus vai agir de misericórdia e bondade e vai te abençoar. E em nome de Jesus, se você precisa de um conselho, de um líder espiritual, de um pastor para te ajudar a servir ao Senhor, se você sabe que você tem um chamado e não pode ficar parado, me liga, tá aí os telefones, eu posso ir na sua casa, você vai na igreja e nós vamos estar caminhando junto em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que a paz, que a bondade de Deus esteja na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo e na sua casa. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,